Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Anita, sou tarefeira do grupo Caibar Schutel e estou aqui para te desejar as boas-vindas para você que já nos acompanha todas as terças-feiras e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Também gostaria de fazer um convite, caso você tenha interesse de entrar e ingressar nos nossos estudos. Temos estudos nos grupos de WhatsApp e Facebook. Os links vão ficar aqui embaixo na descrição. Acesse o link, entra lá e você será muito bem-vindo. Agora vamos à leitura, em seguida a oração e depois a palestra com o nosso amigo Hélio Tinoco. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Amado Mestre Jesus, nos acompanhe e nos ilumine em mais este encontro. Faça com que nossos ouvidos estejam bem abertos e atentos a cada palavra e ensinamento seu. Faça com que suas palavras sejam impregnadas em nosso corpo e nossa mente para que possamos aplicar sempre em nosso dia a dia com o nosso próximo para a nossa evolução. Ilumine nosso palestrante e cada um de nós que estamos aqui presente hoje, que representamos nossas famílias. Ilumine o nosso mundo e cada um que necessita de seu amparo nesse momento. Faça-nos companhia, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E agora fiquem com o nosso querido amigo Hélio. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas, Caibar Schutel. É uma alegria a gente poder estar reunidos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus, para compreendermos um pouco mais sobre essa doutrina espírita que tanto tem nos esclarecido e promovido a paz e a felicidade em nossos corações. Uma alegria renovada reencontrar os companheiros. Um abraço, meu agradecimento, companheiro Mauro, pelo convite. E a proposta que temos nessa noite é trabalhar o tema, o que é o Espiritismo. Os companheiros vão perceber que ao longo dessa pesquisa a gente vai transformar isso que inicialmente é uma afirmativa numa pergunta, sim, numa indagação, para sairmos daqui compreendendo o que é essa doutrina, por que essa doutrina tem nos encantado tanto, por que ela tem crescido tanto. Para introduzir então esse tema, o que é o Espiritismo, eu queria trazer alguns dados interessantes. Dados esses, infelizmente, ainda frutos do último censo do IBGE, realizado em 2010. Tivemos aí dificuldades para refazer o censo de 2020, mas nos parece agora que em 2022 o teremos de volta, mas enfim, são dados um tanto quanto defasados, mas que servem-nos como base para a gente poder entender porque o Espiritismo vem crescendo tanto. Segundo esse censo do IBGE, realizado há 11 anos atrás, o Espiritismo foi a religião que mais cresceu no Brasil entre os anos de 2000 e 2010. Também diz o mesmo censo do IBGE que o Espiritismo ele tem cerca de 30 milhões de simpatizantes. Nós começamos a querer refletir. Por que o Espiritismo tem atraído tantas pessoas?
Porque as pessoas simpatizam. Meus irmãos, 30 milhões é um número considerável. É bem provável que muitos deles que se aprofundem, que investiguem, que pesquisem, venham a se tornar espíritas. Mas qual é a razão de tantos simpatizantes? Uma das causas primeiras talvez seja o fato do espiritismo ser conhecido por uma instituição que promove a caridade. É a grande marca da doutrina espírita. Na verdade, a atuação de amparo e socorro a necessitados faz com que as pessoas tenham uma visão amiga, uma visão admiradora da doutrina espírita. Segundo os números das estatísticas, e esse número também um tanto quanto defasado, o último número que eu tenho é de antes da pandemia do coronavírus, portanto, lá para o mês de fevereiro do ano passado, era o espiritismo responsável por 50% das obras sociais do Brasil. E, meus irmãos, incluídas aqui as obras governamentais. Então, essa atitude de dedicar-se ao outro cativa, traz admiração. Mas seria só essa a questão? Nós vamos investigar e queremos propor outras frontes de ideias. Por exemplo, com relação à expansão da internet. É claro que a internet facilitou as casas, o conteúdo espírita, chegar até as pessoas. Sim, nós viemos de uma cultura religiosa, isso é nenhuma censura, nem é nenhuma crítica, nós viemos de um conceito religioso onde o espiritismo foi taxado como algo do diabo. Você deve ter ouvido isso, né? Eu que venho de um seio evangélico, religião evangélica, eu ouvia que o espiritismo generalizado era coisa do diabo. Interessante que agora, com a internet, as pessoas começam a acessar e no silêncio da sua casa, conforto da casa, na privacidade, eles encontram uma live, por exemplo, na internet e começam a perceber que nada ali está linkado ao diabo, nem ao mal. Pelo contrário, ouve falar de Jesus, caridade, falar de amor, falar de bem. E esse quebrar de preconceitos foi facilitando. As pessoas vão chegando, vão se tomando noção da realidade do que é o espiritismo e automaticamente se aproximam. Então a internet, por certo, contribuiu imensamente para a expansão desse conhecimento espírita. Um outro fato também que pode ter gerado resultados, com certeza gerou, é a questão dos resultados da unificação. Nós sabemos que lá atrás, o Dr. Bezerra de Menezes, instruído, é claro, inspirado pelos amigos da luz, teria percebido que esse crescimento real aconteceria e ele precisava organizar esse crescimento. Então ele estabelece um movimento chamado unificação, e se hoje, por exemplo, nós formos a uma casa espírita no Rio Grande do Sul ou no Macapá, a estrutura é muito semelhante. Por exemplo, os estudos do ERJ, do EAD, aonde quer que a gente vá, o estudo direcionado pela FEB é o mesmo. Então isso criou uma credibilidade, isso criou uma ideia de organização, e essa ideia de organização cativa, traz admiração também. Mas eu quero dizer para os companheiros que há uma quarta causa, talvez a mais importante de todas. O espiritismo, ele responde com racionalidade às principais indagações da humanidade. Aquelas indagações, daqui a pouco eu vou colocar um texto de Kardec falando sobre isso, mas aquelas indagações que a filosofia convencional vem tentando responder há quase 6.000 anos e não encontrou ainda uma resposta completa. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E mais importante, por que passamos pelas dificuldades que passamos? O Espiritismo explica isso com intensa racionalidade. Eu queria atrelar aqui, para a gente poder agora transformar o título em pergunta, mas o que é o Espiritismo? Eu queria trazer um texto do codificador Allan Kardec, capítulo 6, item 4 do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Mauro comentou comigo que
Muitas pessoas novas estão vindo conhecer o Espiritismo através dos estudos do Núcleo Espírita Caíba Schutel. Eu venho de uma religião evangélica e quando eu ouvi falar em Evangelho segundo o Espiritismo, é até engraçado, porque eu conhecia era o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João. E eu imaginei que o Evangelho segundo o Espiritismo era o Evangelho escrito por Allan Kardec. Mas adquirindo o livro, percebi que é um pouco diferente do que o meu conceito primeiro. Na verdade, Kardec vai pegar 40 passagens do Evangelho de Jesus, 40, todas elas de cunho moral, não vai distribuí-las de forma cronológica, mas de acordo com o estudo, o tema moral a ser trabalhado, e divide essas 40 passagens em 28 capítulos. E explica a visão espírita com relação às falas de Jesus. Nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer um discurso, um comentário, uma nota, onde ele vai mostrar para a gente, de forma racional, que o Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus. Lá em João capítulo 14, onde o Rabi da Galileia teria nos dito que não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria um outro consolador e esse ficaria conosco para sempre. Mas o texto, eu vou colocá-lo na tela, o companheiro pode acompanhar, diz assim as palavras de Allan Kardec. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu evento, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Era como que o Espiritismo tivesse trazendo de novo, revivendo a essência da doutrina do Cristo. Daí, Emmanuel, com muita felicidade na fala, ter declarado ser o Espiritismo o cristianismo redivivo. Mas Kardec prossegue. O texto diz ainda assim: advertiu Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. A nossa capacidade moral, intelectual, espiritual, na época de Jesus, não nos permitia a compreensão integral da sua doutrina. Rabi sabia disso. Tanto é que, por conta disso, falava-nos muitas vezes em parábolas, deixava uma mensagem meio que misteriosa, porque ele sabia que no futuro nós, com uma nova bagagem intelectual, com mais conhecimentos, iríamos saber compreendê-las. Mas eu queria, desse texto, destacar esse ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Eu queria pedir para você, que está nos acompanhando, aí do Núcleo Espírita, de Estudo Espírita Caíba Schutel, e outros companheiros de outras casas, que guardassem para mim essa frase. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, porque no final da palestra eu quero fechar a conclusão me recorrendo dessa fala. Mas segue ainda Kardec dizendo no capítulo 6, item 4, vem o Espiritismo finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Meus irmãos, isso é muito consolador, porque a dificuldade que enfrentamos hoje, a dor, o desafio, o momento, ele tem como função maior educar o espírito mortal. A gente vai ver ao longo desse trabalho que também tem uma outra função paralela, que é nos oportunizar, quitar os débitos do passado que estão promovendo em nós, frutos da lei de causa e efeito, os resultados desagradáveis que muitos de nós, inconscientemente, temos rejeitado, mas que deveríamos aceitá-los, entendê-los e transformá-los em ferramenta de avanço moral. Isso é um dos grandes contributos do Espiritismo para cada um de nós. Mas o texto tem um complemento que diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas
fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Meus irmãos, eu me prendi aqui, durante a leitura do texto, a esse atrai. Então o Espiritismo tem atraído as pessoas por conta de várias propostas aqui já apresentadas, mas principalmente porque ele explica-nos racionalmente os fatos da vida. E hoje, meus irmãos, o que nós mais precisamos, mais queremos, é compreender a vida e entender por detrás de acontecimentos, mesmo que sejam contrários à minha vontade, o cuidado e o amor de Deus. Quando eu encontrei esse atrai, eu me lembrei de uma revista espírita de Allan Kardec, a revista de 1860, onde Kardec vai nos apresentar, na revista do mês de setembro, o maravilhoso e o sobrenatural é o título desse artigo. A revista espírita era mensal, anual e mensal, não é? Ela era todos os meses do ano. A Federação Espírita do Brasil pegou essas edições individuais mensais e compilou e juntou por ano e produziu uma obra interessantíssima de extremo fundo doutrinário, excepcional. Organizou as revistas, os estudos psicológicos trazidos por Allan Kardec desde o início da doutrina dos Espíritos em 1858, a primeira lançamento, a primeira edição em janeiro. Nesse artigo, Kardec vai apresentar que, naquele primeiro momento, surgiram os críticos. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que é novo, tudo que é diferente, naturalmente apresenta críticos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que sua família não seja tão grande, seja de 4 membros, esposa e 2 filhos. Você quer fazer uma reforma. Então você sugere uma mudança na casa. Veja uma família pequena. Vai haver uma oposição. Alguém concorda, o outro não concorda. Não, como está é melhor. Nós temos uma dificuldade de fazer mudanças. E essa dificuldade nos leva inconscientemente a uma rejeição e a uma crítica. Foi assim que o Espiritismo surgiram os críticos. E nesse artigo, Kardec vai classificar esses críticos em 2 categorias. Primeiro, os críticos levianos. Os levianos eram aqueles que, sem conhecer a doutrina espírita, sem se aprofundarem, criticavam. Infelizmente, algumas vezes, ainda hoje, fazemos isso. Somos contrários a alguma coisa, não conhecemos profundamente e censuramos, às vezes até de forma radical. Mas Kardec ainda vai dizer que havia uma segunda categoria de críticos. Ele chamava de críticos sérios. Quem eram esses homens? Eram aqueles que compravam o recém-lançado Livro dos Espíritos, liam o livro, estudavam, a fim de encontrarem um material sólido para criticarem com substância. E Kardec diz que desses homens, de 2 coisas, uma lhes acontecia. Ou eles deixavam de ser críticos, ou muitos deles se transformavam em espíritas. O espiritismo atrai, meus irmãos. Eu desafio você a aprofundar o conhecimento, a analisar profundamente. Não queremos convencê-lo de nada. Queremos apenas que você se oportunize, buscar a informação, para de posse dela encontrar também a paz, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia do coração que nós já temos colhido em nós mesmos. Mas voltemos ao tema. Mas o que é o Espiritismo? Na questão 148 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário e ele coloca assim: o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite porque para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Meus irmãos, o sentido real de religião. Sim, a religação do homem com Deus. Então o Espiritismo se apresenta como sendo um potente auxiliar, um apoio para nos ajudar, independente de dogmas religiosos.
a aproximar o nosso coração sedento de Deus com o coração divino. Há uns salmos atribuídos aos filhos de Corá, e os salmos eram o livro de cânticos do povo hebreu, o inário. Salmos 42, versículo 2, os filhos de Corá cantavam e diziam: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Até quando, Senhor, ficaria afastado da tua face? Meu irmão, minha irmã, a nossa maior necessidade é estar próximos de Deus. E o Espiritismo faz, então, esse trabalho de religação. Acompanha comigo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, agora, capítulo 2, item 5, Kardec vai prosseguir nessa mesma linha de raciocínio, e ele coloca assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporcione inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. A gente vai ver ao longo do trabalho que o Espiritismo é uma ciência que tem provado a imortalidade. E essa compreensão de que somos seres imortais, passando pelo mundo físico, para experienciar momentos que possam proporcionar crescimento ao espírito, crescimento moral, nos traz, somente com esse conceito, um profundo consolo diante da dificuldade da vida. Mas Kardec segue dizendo assim: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. E diz mais: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhe um estado mais ditoso. Então a ideia de que somos apenas passageiros desse mundo nos traz o consolo, o conforto de que tudo passa. As situações difíceis passam, as boas passam. Alguém faz um comparativo como se você estivesse fazendo uma viagem longa, de carro, e de repente cai a noite e o seu destino ainda está longe e você quer parar para descansar. Você encontra uma pequena pousada de beira de estrada, estaciona, encontra ali uma recepção agradável, você tem um alimento para digerir, mas quando você vai deitar, a cama não é tão boa. E você poderia tomar a seguinte ação: vou me levantar, procurar um outro lugar? Não vou ficar por aqui essa noite, vou tentar descansar de qualquer maneira, e amanhã, seguindo viagem, chega o meu destino e a cama confortável vai estar me esperando. Meus irmãos, acontece assim com a vida. Então essa compreensão de que estamos aqui apenas por um período nos faz enfrentar as dores de cabeça erguida, com mais determinação, e isso promove paz, equilíbrio, isso promove paciência e serenidade. Mas o texto, para completar, Kardec ainda vai colocar: à morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de paz, de bem-aventurança e de paz. Meus irmãos, a morte não é o nada. A morte é apenas uma transição, um retorno do espírito à pátria verdadeira, à pátria espiritual. Mas Kardec segue, então, para poder fazer o fechamento e diz: sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira muito do seu amargor. Meus irmãos, eu fico pensando que essa aceitação serena da realidade, sem mais revoltas, sem mais descontentamentos, seria talvez o que nós hoje mais queremos e precisamos. Então o Espiritismo oferece, na sua essência, aquilo que mais queremos e precisamos,
Talvez, atrelado a isso, esteja esse crescimento abrupto que vamos ainda mais nos surpreender com as estatísticas do próximo censo. Mas seguindo o nosso raciocínio, mas enfim, o que é o Espiritismo? Sigamos, queridos. Eu quero trazer um conceito apresentado por Allan Kardec no prefácio do livro O que é o Espiritismo. Rapidamente, meus irmãos, o livro O que é o Espiritismo foi escrito por Allan Kardec, é de próprio punho do codificador, um livro que é o segundo livro lançado. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, que é o texto básico. Foi lançada a primeira edição em 18 de abril de 1857. Continha 501 questões. Esse livro foi completado em 1860. Foi lançada a segunda edição em 18 de março de 1860, a edição completa que nós temos acesso hoje. Depois da primeira edição, houve um tumulto, houve uma busca pela informação, aquilo despertou curiosidades. E então, Allan Kardec escreve de próprio punho um livro explicando o Livro dos Espíritos. E esse livro tem como título O que é o Espiritismo. Nesse prefácio, ele coloca assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, aquilo que no passado era tido como sobrenatural, chamavam de assombração, de fantasma, o Espiritismo vem dar uma formatação científica e explicar essa relação sempre existente e sempre registrada em todas as literaturas religiosas conhecidas até agora. Mas ainda vai compreender a questão filosófica. Sim, se há uma relação com os espíritos, se eles trazem-nos orientações, essas orientações deveriam ser entendidas, compreendidas e, quem sabe, analisadas para serem aplicadas. Mas prossegue no prefácio Kardec, completando, dizendo: podemos defini-lo assim, o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Um conceito esse que Allan Kardec vai ainda continuar para nos responder, mas enfim, o que é o Espiritismo, comentando no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, coloca-nos assim o codificador: o Espiritismo, acompanhe meus irmãos na tela comigo, é a ciência nova. O ano aqui é 1864, já haviam percorrido 7 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, já havia uma grande adesão da comunidade a essa doutrina, mas ele está dizendo que é uma ciência nova ainda, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Uma ciência com provas irrecusáveis. Não temos tempo, é claro, de trazer inúmeras. Poderíamos trazê-las. Mas se a gente começar com trazer apenas uma. Alguns anos atrás, essa companheira se chama Marlene Nobre, desencarnou já há alguns anos, uns 4, talvez uns 5 anos, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil, e quando ela estava à frente da Associação Médica do Estado de São Paulo, Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, eles promoveram uma pesquisa, fizeram um trabalho científico. Eles conseguiram recolher, junto às famílias, aquelas que receberam as cartas de Chico Xavier, chamado Correio Fraterno, conseguiu recolher de 10 mil cartas, cerca de 2 mil. Essas cartas, cópias, é claro, porque a família queria ficar de posse com aquele material, aquela comunicação
com o seu, entre aspas, morto, que está vivo, e contrataram e pediram para a família também que pudessem trazer bilhetes ou cartas dos mortos quando vivos. Imagino que hoje a gente teria dificuldade de fazer uma pesquisa dessa, porque as pessoas não escrevem mais, nós digitamos, não é? Mas, enfim, naquela época possível, trouxeram cartas e a cópia da carta que Chico recebeu. Chico Xavier, muitas vezes, psicografava com o seu grau de profundidade com a caligrafia do próprio morto. Enfim, cartas escritas pelos mortos quando vivos e também com as cópias das cartas em mãos. Contrataram a Associação Médica Espírita de São Paulo um grupo de calígrafos, aqueles que estudam a caligrafia, estudam a letra. Dentre eles havia alguns peritos da Polícia Civil fazendo um trabalho extra e analisaram aquelas cartas. Meus irmãos, e o número é impressionante. Em 1.100 cartas, ou seja, 52,5% das cartas, a caligrafia e a assinatura pertenciam ao morto. Um experimento científico, mostrando que não morremos, que estamos vivos, só mudamos de vibração, de estágio de vibração. Mas curioso também na pesquisa, que em 100% das cartas, em 100%, na sua totalidade, nas 2.000 cartas, havia sempre uma história, uma referência, uma forma de chamar o outro, um apelido que somente o morto e o vivo conheciam, dando imensa, intensa veracidade. Essa pesquisa transformou-se num livro chamado A Vida Triunfa. Nesse livro, nós vamos encontrar 48 cartas, dessas cartas que Chico Xavier recebeu, constando lá, inclusive os laudos periciais. Meus irmãos, aí a gente podia perguntar que diferença isso faz para a gente? Toda. Meus irmãos e minhas irmãs, somos espíritos, passando pela vida física, para desenvolver virtudes, para aprender a amar mais, para aprender a perdoar, a ser honesto, a tentar ser caridoso, trabalhar a misericórdia. Mas sigamos, enfim, vamos aprofundar, porque, meus irmãos, essas questões nos levam a pensar nas escolhas e decisões que tomamos hoje. Se olharmos a vida com essa realidade, com o olhar da realidade espiritual, é bem provável que procuremos escolher baseados no ensino de Jesus. Pois bem, queridos, avancemos então e podemos prosseguir ainda perguntando, mas enfim, o que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos, questão 982, Kardec faz um comentário, a resposta dada pelos Espíritos, a pergunta que foi feita. Kardec indaga se o Espiritismo, então, seria o único meio das pessoas poderem melhorarem-se e atingirem uma performance moral que garantiria para elas um lugar melhor no mundo espiritual? E diante dessa resposta, da negativa dos Espíritos, Kardec faz um comentário. Ele vai dizer assim: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você vai visitar uma cidade que você nunca foi. Você vai conhecer uma casa espírita do interior e você quer conhecer o caminho. Então você entra na internet, vai, por exemplo, no Google Maps, e lá está, muitas vezes, a fotografia da casa, o caminho. Você descobre que tem um comércio perto. Esse conhecimento facilita. Saber o que será de nós um dia ajuda-nos hoje a alimentar a crença de que o trabalho diário necessário à nossa evolução moral deve ser mantido e preservado. No entanto, meus irmãos, observem bem o complemento da fala de Kardec nesse comentário, onde ele vai dizer que o Espiritismo
é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Aquele momento de escuridão do passado, de desconhecimento, está vencido. Mas eu preciso, como diz o texto, eu preciso querer, eu preciso buscar ajuda, eu preciso abrir a minha mente para compreender o que Kardec chamou desses certos pontos do futuro, esses novos conceitos. Meus irmãos, é bem verdade, é bem provável que esteja ocorrendo conosco, especialmente aos mais novos, uma resistência. Não, é natural que seja assim, não há problema. Vença a resistência e aprofunde no estudo. Repetindo, não queremos convencê-los de nada, apenas queremos desafiá-lo a investigarem. Mas o texto vai adiante, quando Kardec ainda, no seu comentário, diz assim: o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, dentre eles a ideia de suicídio. Mas ninguém diz que sem ele o Espiritismo não possa ela ser conseguida. Meus irmãos, o Espiritismo é uma doutrina extremamente centrada. Então a proposta não é só o Espiritismo salva, não. A proposta é, fora da caridade não há salvação. Fora do trabalho de auto-melhoramento, do aprendizado do amor, não há salvação. E aí Allan Kardec, só para a gente poder incluir aqui, tem uma fala onde ele vai ressaltar essa questão de desexclusivizar, não sei se o termo existe, o Espiritismo, está no livro A Gênese de Kardec, capítulo 1, item 55, onde a fala do codificador, que é também chamado por Gabriel Delany, ou por Leon Denis. Gabriel Delany, sim, no seu sepultamento de O Bom Senso Encarnado, ele vai dizer: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstram estar em erro acerca de um ponto qualquer, veja, meus irmãos, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Não há engessamento. No entanto, o que tem acontecido ainda é que o Espiritismo tem antecipado-se ainda às descobertas da ciência. Um dado interessante, você pode encontrar no site da FEB, é que uma revista internacional de ciência, de medicina, chamada Neuroendocrinology Letters, ofereceu a Chico Xavier / André Luiz uma menção honrosa. Por quê? Porque terem eles descoberto a glândula pineal e as suas funções 70 anos antes do conhecimento científico. A doutrina espírita vem, então, com fatos sendo alicerçada cada vez mais em credibilidade. Hoje, vemos, por exemplo, novelas, filmes abordando essa temática. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas querem as respostas para suas profundas indagações e têm encontrado-as no Espiritismo. Pois bem, queridos, então a gente podia avançar e perguntar de novo: mas o que é o Espiritismo? Pois bem, queridos, o que é esse Espiritismo? Vamos afirmá-lo agora. Vamos trazer aqui essa única ideia, única imagem, único desenho que foi proposto pelos Espíritos, é o desenho desse galho de uvas, chamada cepa. E aí a gente vai ver que no Prolegômenos, essa cepa, ela representa o emblema do trabalho do Criador. A gente vai entender, os espíritos desdobram a Kardec, dizendo que, por exemplo, o galho é o corpo material. Então, o galho com as folhas, o corpo físico. Ainda vão dizer que a seiva que envolve as folhas, os galhos, é o espírito imortal. E ainda vão atrelar a ideia de que o cacho de uva é a alma. Segundo Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, a alma, acho que é item 6 da introdução, a alma seria o espírito encarnado. Ele faz uma divisão de conceitos para não criar mais confusão, porque, convencionalmente,
alma e espírito são as mesmas coisas. Para Kardec é diferente. Quando ele cita a alma, ele está dizendo do espírito vivendo um momento onde ele ocupa um corpo material. Quando ele se refere a espírito imortal, ele está falando do espírito do período de erraticidade, aquele período onde o espírito não tem um envoltório material físico, não tem o corpo, ele tem apenas e conserva o chamado corpo perispiritual. Bom, nessa mesma indagação, Kardec vai falar desse trabalho do Criador, e a questão é, qual é o trabalho do Criador? Na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec, que vem de uma cultura católica, que vem de ter estudado uma escola protestante, ele conhecia até então a chamada teologia dos anjos e demônios. Então ele perguntou na questão, Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E os benfeitores espirituais respondem a Kardec que não, que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, porém predestinados à perfeição moral. E a grande função do trabalho divino seria aproximar os espíritos de si próprio, aproximá-los de Deus. A resposta é assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Acompanhe, meus irmãos, comigo. Diz assim, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, vejam, para aproximá-los de si. Quando o Rabi da Galileia, em João 8,32, teria dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava dizendo que esse conhecimento de que somos espíritos, e que as coisas materiais passam, as dificuldades passam, todos nós deveríamos, assumindo essa posição, entender que estamos num caminho de progresso. Então esse esclarecimento, essa verdade nos libertaria. Mas libertaria de quê? Em especial, meus irmãos, da ignorância, do desconhecimento. Meu irmão, minha irmã, abra o coração, abra sua mente, se permita investigar para compreender o que hoje muitos têm compreendido e usufruir dos benefícios que todos nós já temos conquistado. E Allan Kardec ainda ouve dos espíritos, concluindo a resposta da 115, dizendo, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Quanto mais o espírito aprende a amar, mais ele caminha na direção da perfeição moral. Quanto mais ele se desmaterializa, mais ele conquista felicidade e paz. Meus irmãos, é esse o projeto. Há uma questão paralela a essa, 614 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Felicidade, então, seria uma adesão voluntária à prática da lei de Deus. Essa adesão vai passar pelo conhecimento, pelo lado intelectual, pela pesquisa, pelos investimentos em conhecer. Sim, meus irmãos, isso é uma verdade. E essa atitude é uma escolha, uma decisão nossa, mas que, se a fizermos, poderemos estar abrindo uma larga porta para nos ajudar a caminhar no caminho da verdadeira felicidade. Pois bem, queridos, há uma fala de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, muito conhecida, onde o Rabi da Galileia vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus dentro de cada um de nós. O trabalho a ser feito, meus irmãos, é interior. O trabalho a ser feito é reconhecer que Deus é soberano, que é bom, que é justo, que me oportuniza passar por dificuldades a fim de me lapidar, na intenção de me aproximar dele. E a grande trabalho, a grande obra, o grande trabalho a ser feito, construir valores morais dentro de mim mesmo. Há uma história do livro Boa Nova, capítulo 3, e o livro Boa Nova, extremamente recomendado. São 30 capítulos onde Humberto Campos, autor espiritual, por meio de Chico Xavier, vai trazer a visão do mundo espiritual de algumas passagens do Evangelho de Jesus. Muito interessante, vale a pena. Nesse capítulo 3,
vai introduzir os primeiros momentos de Jesus no seu messianato. E narra o texto que ele estaria diante do Templo de Salomão, admirando o templo. É um templo realmente vultuoso, né? O pessoal dos nossos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus refez o templo em São Paulo, né? Nas medidas reais. O dia que você for a São Paulo e puder visitar, vale muito a pena, uma obra monumental. Mas o Rabi estava ali diante do templo, olhando. Eu não sei se ele pensava, talvez, no templo ter sido derrubado no ano 450 a.C., né? Quando Nabucodonosor invadiu a terra dos judeus, ou se no ano 70 que o templo seria derrubado mais uma vez. Mas, enfim, pensava, olhava o templo. E passa por ele um sacerdote chamado Anã. Segundo Humberto de Campos, Anã era irônico. E Anã foi um daqueles que esteve com Caifás no julgamento final, que condenaram o Senhor à morte. E Anã vê Jesus e reconhece nele um galileu. Os historiadores afirmam que esse reconhecimento foi fácil, porque os galileus costumavam usar cabelos compridos, dividido ao meio. E a barba também, dividida ao meio. Os galileus eram tidos como uma escória, meus irmãos, uma escória do povo hebreu. Quer ver um exemplo disso? Quando Filipe foi falar com André, o André foi falar com Filipe, que conheceu um mestre nazareno, está lá em Marcos, né? Ele vai dizer assim, pode vir coisa boa da Galileia? Tinha-se esse preconceito com aquele povo. Então Anã reconheceu em Jesus, o nazareno, e perguntou, Nazareno, o que fazes na cidade? Normalmente, aquele nazareno baixaria a cabeça e se retiraria em silêncio. Não responderia. Mas Anã não sabia que estava diante do governador do planeta, do espírito de boa evolução moral que a Terra conheceu. E ele ouve uma resposta, e a resposta é surpreendente. Ele diz, passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus na Terra. Anã perguntou, reino de Deus em tuas mãos? Mas o que você acredita ser o reino de Deus? Resposta do Rabi é, o reino de Deus é a construção da obra divina no coração dos homens. Anã, irônico ainda, prossegue o diálogo dizendo, mas por acaso você conquistou a amizade de um príncipe ilustre? Quem é que vai te ajudar nesse empreendimento? E ele vai dizer, os meus cooperadores hão de vir de todos os lugares. Virão de Vila Velha, virão de São Paulo, virão do Núcleo Espírita, no Estudo Espírita Caiba Chuto, virão de todos os lugares, meus irmãos. Nós podemos, sendo o alvo de Jesus, a meta, o nosso coração a ser alcançado, também ser participantes desse grande projeto, porque, na verdade, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Há uma fala de Jesus, numa pequena parábola, chamada Parábola da Videira Verdadeira, apresentada em João capítulo 15, de 1 a 5, aonde vai fazer uma ligação intensa com a imagem da videira, e o Rabi da Galileia teria dito, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o grande lavrador. Dirigia-se a discípulos, vós sois meus ramos, não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira. E arremata no versículo 5, dizendo assim, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez, meus irmãos, minhas irmãs, seja a hora da nossa rendição, de compreender que precisamos de Jesus, lembrar do Cântico da Vitória, trazido por Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8. Você conhece o Cântico da Vitória? Você lembra dele? Ele vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. Aí Paulo pergunta, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, o perigo, a espada, a nudez? Podemos atualizar a sexualidade, a política, a ganância, o materialismo? E ele conclui no versículo 37, dizendo assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, há uma dependência, há uma necessidade de vencer a nós mesmos. Por isso, mais que vencedores, mas é preciso compreender que será por meio
daquele que nos amou, por meio de Jesus, que o Espiritismo nos apresenta como sendo o nosso modelo e guia a ser seguido, desafiando-os dessa vez com a compreensão intelectual, racional de uma fé que explica e que responde que precisamos, dessa vez, aproveitar melhor os nossos momentos reencarnatórios. Mas, enfim, meus irmãos, para começar a fazer o fechamento, está aí a cepa, está aí o Espiritismo. O Espiritismo nos diz que esse galho, ele vai morrer, ele vai ressecar, as folhas irão cair. O corpo material é perecível. Por isso, lá no livro da Gênesis de Moisés, ele vai dizer que o espírito volte a Deus que o fez e o corpo volte ao pó. Tu és pó e ao pó retornarás. Mas, meus irmãos, o corpo morre, mas a seiva, o espírito mortal, ele permanece, ele segue uma trajetória rumo a conquistar a felicidade. Mas a pergunta principal talvez seja agora, como alma, encarnados, será que temos aproveitado essa oportunidade, meus irmãos? Será que temos aproveitado bem essa oportunidade? Será que não deveríamos parar um pouco, refletir, repensar no valor que temos dado à vida? Estamos numa sequência de reencarnações e essa talvez seja a que nos oferece maior conteúdo para darmos um avanço moral na nossa evolução. Será que temos aproveitado o Espiritismo, transformado o Espiritismo numa ferramenta de potencializar nossas conquistas espirituais? Pois bem, queridos, para começar a fechar, vou trazer 2 textos. O primeiro, Gabriel Delane, no livro Fenômeno Espírita, no prefácio, apresentando para a gente o conceito de Espiritismo. Ele coloca assim: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da alma e da sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente tem sido chamado mortos. Meus irmãos, prova a imortalidade e nos dá conta da existência da alma. Allan Kardec, escrevendo a Gênesis, capítulo 30, ele vai trazer o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, artigo 1, a primeira casa espírita criada por Allan Kardec, e lá está escrito: a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas representava o Espiritismo, coloquei entre parênteses o Espiritismo, tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Era essa a função do Espiritismo. Para fechar, uma fala de Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém, escreveu uma carta à igreja de Jerusalém, que também é direcionada a cada um de nós cristãos. Capítulo 1, versículo 22, ele diria: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Há uma outra tradução da Bíblia que diz: tornai-vos cumpridores da palavra, como que nos convidando, dessa vez, com o conhecimento que temos, transformar o que estamos ouvindo em atitudes. Eu queria resgatar, e queria ser isso que eu pedi que os companheiros guardarem, lá no início, aquele que fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, esse é o nosso grande desafio. Ouvir agora, com os ouvidos do Espírito Imortal, e nos transformarmos naqueles que, lançando mão do conhecimento, aplicam, mesmo que a duras penas, mesmo que tendo alguns momentos nos auto-desagradar, mas aplicamos ao nosso dia a dia, na família, no trânsito, nos negócios, no trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos. Esse será o grande desafio. Meus irmãos, isso é o Espiritismo. Deus possa te abençoar e que esses esclarecimentos trazidos aqui te auxiliem e te levem, principalmente, a uma busca mais profunda pelo conhecimento e pelo entendimento. Um abraço, meus irmãos, até um próximo encontro, que Deus nos abençoe. A todos. Olá, amigos, sou Sueli Sanches. Queremos agradecer a oportunidade dessa palestra
que nosso irmão Hélio Tinoco nos abrilhantou com seu conhecimento, com seu estudo, com sua busca. Que possamos aprender um pouco mais, colocando na nossa vida prática. Então vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Que toda a luz do universo possa envolver a todos nós, aqueles que estiveram conosco e também aqueles que poderão assistir essa mesma palestra através desse canal tão importante da internet. Todos sejamos abençoados e até uma outra oportunidade, que assim seja. Muito obrigada.